Então, como eu prometi, esse aqui é o vídeo, tá? Vai funcionar mais como uma revisão para alguns, né? E também para outras pessoas que não aprenderam direitinho por conta do nosso tempo em sala, né? Esse vídeo vai guiar vocês a iniciarem o que a gente chama de formatação utilizando o Word, né? Mas utilizando o Word dentro da nossa ferramenta Teams, tá? Então, como eu sempre falo em sala de aula, a gente tem um roteiro, né? Esse roteiro, você já viu ele numa outra versão, essa aqui já é a segunda versão e final de como a gente vai elaborar nossos trabalhos, tá? Seguindo essa sequência aí de comandos. Vamos trabalhar, tá? Algumas coisas que nós já vimos em sala de aula e outras coisas que também são novidades aqui. Por conta do tempo, a gente não consegue apresentar lá. Então vamos lá, para esse vídeo ser bem rápido, né? Eu vou fazer aqui a nossa atividade 2, atividade um, desculpa, que é aquela nossa primeira atividade onde a gente precisava digitar esse texto, né, dentro da nossa pasta. Então, como eu ensinei para vocês, a gente vai aqui em arquivos, tá? E como a própria postagem fala aqui, né, no caso, eu estou pedindo para que você, dentro da sua pasta, crie um novo documento de Word, tá? E dê o nome de texto ABNT. Então eu vou lá, arquivos, tá certo? E aí eu vou aqui na minha pastinha, tá? Eu já criei aqui, mas eu vou inclusive excluir. E aí você vê como é que se exclui também, tá? Pergunta se eu quero excluir, quero. E aí eu vou criar meu novo documento de Word, no caso. Sempre, lembra sempre que para criar qualquer coisa nova, a gente tem que clicar no botão aqui mais novo. Nesse caso, eu quero criar, na verdade, um novo documento de Word. Então eu clico aqui e como eu pedi lá, esse texto, esse arquivo vai se chamar texto ABNT, tá? Então a gente só está revisando aquilo que a gente já fez em sala de aula. Quando você cria o seu arquivo, ele já abre a nossa telinha do Word, né? E aqui, muitas pessoas ficaram com dúvida com relação à questão de como divide a tela, professor, né? Lembra? Como eu estou usando o Mac, a gente tem uma configuração de janelas diferente, né? Você nota que os botõezinhos da janela ficam até para cá, para o lado esquerdo. Mas vamos fazer aqui da seguinte forma. A gente vai abrir aqui, ó, do lado do botão fechar, como eu sempre falo, clicando aqui nos três pontinhos, abrir no navegador, né? O Word vai abrir uma nova abinha para mim aqui. E lembra que eu falo? Eu pego essa aba, clico nela e arrasto até ela sair dali, né? Falo que ela vai desgrudar dali, né? Então, larguei aqui e o que que eu faço? Eu venho e tento ajustar essa janela, ó, vindo aqui pelo ladinho, clicando e arrastando aqui, até que ela fique num formato que pegue a metade da tela do meu computador. Para que isso? Para que eu consiga, né? Aqui eu acredito que já está bom. Para que eu consiga voltar aqui para essa tela também, né? Ó, e fazer a mesma coisa. Eu vou adaptar ela aqui para que ela fique com a metade da minha tela, tá? Então aqui nesse caso eu estou fazendo diferente, né, do que a gente faz em sala de aula, mas também funciona, tá, para que a gente copie nosso texto aqui no Word. Então eu volto aqui para equipes, ó, tá? E clico no botão geral e aí clico aqui em alguma parte fora e vou lá para aquele meu texto da BNT aqui, tá? O que é a BNT, certo? Então, aqui nós iniciamos nosso trabalho, tá? Falando sobre formatação, sobre como a ABNT influencia aí, né? Solicita para a gente a questão de fazer os nossos trabalhos. Inclusive, eu falei sobre como se faz isso na faculdade, né? E aí você digitaria aqui, tá?
Só que lembra que, segundo o nosso roteiro, antes de eu digitar esse texto, tá? Eu tenho que seguir todas essas configurações, né? Então, eu vou configurar aqui com você passo a passo, tá? Fazer essas configurações passo a passo aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar minha tela novamente aqui, tá? E aí, vou seguir aquele roteiro. Primeira coisa que o roteiro me fala aqui é o seguinte, que eu preciso exibir o painel de ferramentas, tá? Então, o painel de ferramentas são essas imagenzinhas que eu tenho aqui em cima. Elas não estão aparecendo completamente. Então, eu venho aqui e clico neste botãozinho e aí eu consigo ver todos os desenhos, né? Todas as ferramentas aqui para mim e que eu vou precisar. Segundo passo é ajustar o zoom. E aí eu sempre falo para vocês, né? O zoom é algo opcional, porque como eu tenho dificuldade em enxergar as letras muito pequenas, então eu venho aqui e aumento, tá? Ou diminuo. Eu vou deixar no 100% para a gente fazer esse exercício, tá? Terceira coisinha, preciso configurar as margens. E aí lembra que eu falei que aqui a BNT já dá, né, as regras para gente. Diz que superior e à esquerda eu preciso colocar 3 centímetros. Inferior e à direita, 2. Então eu venho aqui no meu Word, né? E você lembra, layout, margens, margens personalizadas. E aqui é fácil, né? 3, 3, 2 e 2, tá bom? Então eu clico em OK e aí as margens do meu papel já estão configuradas. Próxima etapa, tá? Exibir a régua. Esse exibir a régua eu sempre falo para vocês, a gente não vai utilizar ele aqui no Word, no Teams, tá? Porque isso é uma função que nós utilizamos no Word instalado no meu computador. Então eu vou pular essa parte e vou passar aqui para a configuração do parágrafo. Como é que eu faço isso? São 3 partes, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para configurar o parágrafo é ir aqui em página inicial, clicar no botãozinho que está aqui do lado da palavra parágrafo, tá? E aqui a gente já vai corrigir o alinhamento. Segundo as normas da BNT, a gente precisa deixar o alinhamento no justificado, tá? Outra coisa que nós precisamos alterar é essa opção especial. Nós iremos colocar a primeira linha e aqui em D nós iremos colocar 1,25, tá? Lembrando, tem que ser ponto, se for vírgula não vai funcionar, tá? Eu mesmo estava errando nessa situação e aí uma aluna falou, professor, eu uso ponto porque o vírgula não estava funcionando. Então, fica a dica aí, tá? E aqui em espaçamento entre linhas, a gente vai mudar, tirar de múltiplo e vai passar para 1,5 linhas, tá bom? Se ficou muito rápido, você volta, pausa o vídeo, diminui a velocidade, tá? Ok? E pronto, eu já configurei essas 3 etapas aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a fonte. Segundo a BNT, eu venho configurar a fonte da seguinte forma. Eu preciso escolher para o texto normal Arial ou Times New Roman. E o tamanho dela será o 12. Então eu venho aqui e já seleciono o tipo de fonte. Tá? A minha fonte, vou escolher Arial e o tamanho 12. Próxima etapa, a gente inicia a digitação, certo? Então agora eu vou dar uma pausa, vou iniciar a digitação daquele texto, tá? Que nós estamos falando aqui da BNT. E lembrando, esse texto aqui, ele não está ainda configurado de acordo com a BNT, não estava, né? Porque foi nossa primeira atividade. A gente só configurou algumas coisinhas aqui de formatação em si, para você conhecer a ferramenta. Mas agora eu vou configurar ele de acordo com a BNT mesmo. Então vou dar uma pausa aqui e já trago o texto pronto. Digitado, né? Por isso a importância de digitar ele. Após ter configurado tudo, você nota que ele já está todo
padronizado aqui com alinhamento justificado, ó, letra de baixo de letra nas duas margens, a primeira linha aqui, né, do parágrafo com aquele espaçamento que a gente fala que são os dois dedos de imagem da professora, tá? E aí falta a gente organizar a questão dos títulos de parágrafo, lembra que eu falei? Então eu coloquei até um lembrete aqui, né? Os títulos de parágrafos eles precisam estar no tamanho 14, em negrito, e todas as letras em maiúscula. Então, como é que a gente faz isso? Seleciona ele lá, você vai mudar para todos os títulos, né, no caso, para o tamanho 14, negrito, e todas as letras em maiúsculas. Lembra que eu falei que se a gente segurar o Shift F3, ele converte as letras para maiúsculas, né? Então, vou fazer aqui novamente, ó, tá? Negrito e todas as letras em maiúsculo, tá bom? Então, onde eu tiver um título de parágrafo, tá? Eu venho aqui e coloco negrito, tamanho 14, todas as letras em maiúsculo, Shift F3, tá? E aqui mais uma vez, tá? Negrito, tamanho 14, todas as letras em maiúsculo. E pronto, a gente acaba de finalizar, tá? E só para finalizar nossa ideia aqui, essa é a versão mais simplificada de formatação, tá? Então, a próxima parte do vídeo é justamente a questão de trabalhar com os estilos, tá, de formatação para que você faça o trabalho final. Qualquer dúvida é só mandar mensagem.